Curtiram o papo da semana passada? Pois ele continua no programa de hoje. Só que hoje nós vamos abordar um pouco mais do filme O Pantera Negra e nós vamos ver a importância e a relevância, não somente na perspectiva do cinema, mas principalmente o quanto isso impacta na sociedade. O Silas está aqui com a gente e nós vamos começar o programa agora. Fala galera, eu sou o Edu Molina e esse é o meu amigo Silas Chosen. Voltei! Que está aqui, você vê que você perdeu, né? Na semana passada você era um cara importante, agora você é só meu amigo. Eu não sei se vale muita coisa. Não vale. Mas enfim, o Silas O está... que eu ganho sem ser amigo? Tá participando do Geek Story. Salário alto. Tá participando do Geek Story. Não sei se isso é grande coisa também. Mas estamos aí para continuar a nossa discussão sobre o Pantera Negra. Na semana passada nós falamos um pouco sobre o contexto dos quadrinhos, da origem dele, a origem histórica do Pantera Negra, e hoje nós vamos entrar um pouco na questão do filme, que é aquilo que de fato nos importa nessa semana, que é uma semana que antecede a cerimônia do Oscar. Exatamente. Falando- Estamos gravando antes do Oscar. Você aí no futuro vai saber quem ganhou o Oscar. Aqui no passado tem grandes chances do Pantera Negra ganhar o Oscar de melhor filme. É o que eu estou ouvindo dos meus duendes do cinema. Parece que vai. Eu acho que não vai. Mas se for, todo mundo vai ficar contente. Exatamente. O Pantera Negra já conseguiu um grande feito, que é Com ser um certeza. filme de super-heróis, ou com super-heróis, Boa. né, que participam dessa cerimônia indicados para melhor filme. Então isso já foi uma quebra fantástica, Fantástica. né, inclusive de ensinar que filme de herói não é coisa para criança, não é coisinha boba. Com certeza. É uma coisa que traz muitos ensinamentos. E a Marvel tem feito isso ao longo desses últimos 10 anos, pelo menos. Silas, qual o melhor filme da Marvel? Pra mim, o melhor filme da Marvel é mesmo O Pantera Negra. Eu acho que tanto em termos artísticos, quanto em termos de ritmo, quanto em termos de inventividade, ele é o que... digamos assim, os filmes da Marvel não são os meus filmes com super-heróis favoritos. E pra pegar você, também não é o do Batman, tá? Mas isso é assunto pra Então o outro Silas dia. vai embora do programa Isso agora. é outro Tchau. dia. A gente nota que você gosta do Batman Tchau. aqui. Vai O falar Edu mal tem- do Batman aqui não Não dá. vou falar mal, só vou falar que poderia ser Tudo melhorzinho. bem. O Edu tem essa doença de gostar do psicopata bilionário. Mas pra mim, o Pantera Negra é o filme da Marvel que chegou mais longe no que o cinema pode fazer. Pra mim, é essa a perspectiva. Qual o seu filme favorito da Marvel? Cara, meu filme favorito da Marvel ele é O Soldado Invernal. Ah, excelente. Eu acho ele fantástico. Faz muito, fantástico. conversa muito com certas coisas que o Pantera Negra também aborda. Exatamente, eu Com gosto certeza. muito dele. O Guerra Civil eu curto, mas eu ainda prefiro o quadrinho. Eu acho que o quadrinho vai muito além na discussão política ao qual se propõe. O filme não tá muito interessado Exatamente, nisso, é necessariamente. muito, sei lá, até a falta dos demais heróis eu acho que pesa muito ali, até por uma questão financeira pra Marvel. E eu sei que o Silas gosta muito, muito do Guerra Infinita. Não é verdade. Desculpa, eu tô magoando muito de você, se você me conhece, eu posso estar magoando você, mas assim, eu não gosto. Eu vou chamar o Silas pra voltar, pra ele explicar isso Eu melhor. explico melhor porque quando eu ele voltar. não gosta. Que tem existe uma explicação. Eu não gosto do Thanos, tá? Disse, já tá fora agora. Sai da cartão. Ele não gosta do Thanos, vamos tirar o Thanos do cenário. Pronto. Obrigado, tchau, O Thanos Thanos. tá fora do cenário. Eu acabou. não gosto do Thanos não gosta de mim. Eu sei em qual 50% eu ia ficar. Exatamente, né? Enfim, estamos aqui para falar do Pantera Pantera Negra. Negra. O que é o filme do Pantera Negra? O filme do Pantera Negra é uma aventura de super-herói com muito conteúdo político. No comecinho do filme, a gente conhece o Killmonger, que é o vilão do filme, você sabe? Você sabe que você viu. Aqui a gente vai falar de spoilers, você já viu o filme, vai ser indicado ao Oscar, você tem que ter visto esse filme. A gente conhece o Killmonger num museu, se eu não me engano, na Inglaterra. E a primeira coisa que o Killmonger está fazendo é perguntar para uma mulher se aquela coisa que ele está vendo, que é um artefato de Wakanda, se eu não me engano, é um artefato de Wakanda, ele pergunta, isso estar aqui configura um roubo? Ela fala assim, como assim configura um roubo? Isso foi trazido por exploradores? Eu sei, mas era de quem antes dos exploradores pegarem? Era de alguém fez isso. E assim, ver
esse tipo de discussão sobre colonialismo num filme da Disney é... Exatamente, não podemos esquecer que É. a Marvel pertence à Disney como quase todo mundo. como quase todo mundo. Daqui a pouco seremos da Disney. Então, assim, ver que a Disney conseguiu achar um lugar e achar um diretor e um roteiro que eles conseguissem não só discutir colonialismo, mas discutir colonialismo de uma maneira acessível, e não só acessível, mas importante para a história. Ele não está mudando o enquadramento do filme para falar, vamos falar agora desse negócio social. A questão social está completamente inclusa dentro da problemática do filme, que é, por exemplo, uma diferença com outro grande filme da Marvel, que é o Thor Ragnarok, onde o Taika Waititi, que é o diretor, ele inclui uma pequena discussão sobre colonialismo, que é o Thor descobrir que o pai dele foi um tirano devastador e ele pensava que era um pai maravilhoso, lindo e bonitinho, Anthony Hopkins. É legal ver isso no Thor Ragnarok, mas o Thor Ragnarok tá mais preocupado com outras coisas. Ele deixa isso de lá, ele deixa isso uma piscadinha para você começar a pensar. O Pantera Negra põe isso no centro. A gente vai falar de racismo, vai falar de colonialismo, é muito mais do que um racismo local, é um racismo global, é um racismo histórico global que o Pantera Negra coloca na sua cara e não desvia a câmera. É um filme incrivelmente único por causa disso. E talvez por isso seja que ele é tão altamente visto. Ele é visto como um grande filme, está indicado ao melhor Oscar de melhor filme. Não é à toa, é o primeiro filme de super-herói que a gente vê abordando isso tão de frente. Mas ele recebeu 7 indicações ao Oscar. E isso, pensando em um Oscar, é muita coisa. É muita coisa. Sobretudo para um filme de herói, que normalmente tem indicações mais técnicas e menos, Exatamente. entre aspas, menos importantes do que aquilo que ele está Especialmente, concorrendo. recentemente, o Oscar tem pulverizado muito. A gente não tem mais um filme que nem Senhor dos Anéis, que foi indicado a 13 Oscars, ganhou os 13 Oscars. Ao Retorno do Rei, o terceiro Senhor dos Anéis. Hoje ele está pulverizando. Os filmes eles são muito diferentes, eles falam de muitas coisas diferentes, abordam muitos assuntos e muitas técnicas e linguagens diferentes. E então um filme de super-herói indicado a 7 Oscars é um marco. É muita coisa. Com super-herói, de super-herói. Exatamente, e é um marco extremamente importante. Quando nós discutimos essa perspectiva do racismo, da forma como é feita, outros filmes que se propuseram isso não conseguiram chegar ao patamar que o Pantera Negra chegou. Inclusive, numa das conversas que a gente tem, nós já falamos sobre o Pantera Negra em outras ocasiões, eu queria que você falasse um pouco sobre o Tupac. Sim, E essa relação que ele tem com o Tupac. filme, com esse contexto todo. O Tupac era um rapper americano, foi um rapper americano, morreu. E ele tinha uma filosofia de vida que recentemente eu vim a conhecer melhor através de livros que eu tô lendo. E o que ele fala me ligou muito à problemática dos personagens, especialmente do Killmonger no Pantera Negra. O Tupac inventou uma coisa chamada Thug Life, que hoje tá todo mundo virou piada, infelizmente como grandes coisas importantes da cultura negra, a cultura macro englobou de outra forma sem entender a profundidade. O Tupac falava que Thug Life é um acrônimo. Em inglês é The hate you give little children F's everyone. O ódio que você dá às crianças pequenas ferra todo mundo no final. O que isso quer dizer? Quando você cria uma criança num ambiente de saúde mental, num ambiente de educação, num ambiente de família, num ambiente de amor, ela vai crescer e vai virar um adulto saudável, funcional, um cidadão que contribua para a sociedade. Quando você cria uma criança no meio de ódio, você está plantando ódio e você vai colher desastre. Tem um teólogo britânico chamado William Ralph Inge, e ele fala que o melhor momento para você influenciar o caráter de uma criança é 100 anos antes dela nascer. Você precisa construir uma sociedade saudável, construir um ambiente completo, não necessariamente dizer completo, mas você precisa criar um ambiente que tenha o mínimo que uma criança precisa para crescer sem perder a infância, vamos dizer assim, para a criança ter caráter.
E o filme, ele pega esse conceito de ódio, o ódio que a gente dá para as crianças, e transforma ele no centro. Porque você tem, de um lado, um cara, um africano, que é nobre, que é rei, e é muito legal porque o filme aponta o dedo na cara dele e aponta o privilégio que ele tem, especialmente por conta do Killmonger. E esse cara, ele cresceu num ambiente fechado, protegido, sabendo que ele ia ser herdeiro do reino, que é o T'Challa, que é o personagem do Chadwick Boseman. E você tem uma comparação crítica com o Killmonger, que é o personagem do Michael B. Jordan, que está espetacular no papel. Exatamente. E o Michael B. Jordan, o Killmonger, ele cresceu em Oakland, que é a terra do diretor do filme, o Ryan Coogler. E lá ele cresceu no meio de gangue, no meio de violência. Na época que ele retrata o crescimento do Killmonger, o Oakland era um dos lugares mais perigosos dos Estados Unidos, por questão de gangue, por questão de crime. E ele mostra, e é muito legal quanto o filme compara os dois, mostrando como a criação dos dois causou uma imensa diferença entre os dois, porque... Dá pra gente brincar que o T'Challa é um molequinho de prédio. Exatamente, com certeza. E tanto que é muito interessante a gente chamar a atenção para uma cena que é o mundo espiritual, que os dois tomam lá a flor mágica para ganhar os poderes, e eles têm o transe. E nesse transe eles vão para o mundo espiritual. E o mundo espiritual do T'Challa é uma savana africana com o céu roxo, todo bonitão, todo pacífico. Mas o mundo espiritual do Killmonger é o apartamento onde o pai dele morreu. Tem o mesmo céu místico, mas a proximidade, as coisas mais próximas dele, o que construiu a índole dele é completamente diferente e é trágica. Então, o filme coloca essas duas visões sem vitimizar o Killmonger, e eu até diria sem nem vilanizar o Killmonger. O Killmonger é muito mais um anti-herói. Eu também não diria isso. É assim, classicamente, um vilão, ele não precisa necessariamente ser um antagonista. Nesse caso ele é. Um vilão, ele é alguém que necessariamente se opõe moralmente aos ideais do herói. A gente estabelece quem é o herói e quais são os ideais dele, quem se opõe a esses ideais é o vilão. O Killmonger se opõe sim aos ideais do T'Challa, mas não completamente, porque o T'Challa tem um quesinho de Killmonger. O T'Challa não quer se misturar com o mundo. Ele quer Wakanda para wakandianos. Ele quer que o Wakanda se mantenha fechada, porque ele tem medo do que o mundo pode fazer com o povo dele. E ele não está errado de ter esse medo. O começo do filme tem uma animação muito legal que mostra como o Wakanda, por se fechar, conseguiu fugir do colonialismo. E o Killmonger tem medo disso. O T'Challa tem medo disso. É o Killmonger que chega pra ele e fala: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Só que eu vou pegar essa responsabilidade e eu vou dar o troco. Eu quero uma supremacia negra. Entre aspas, ele quer uma supremacia negra, e a gente pode chamar isso de terrível, podemos chamar isso de pesado, de assassínio, de psicopata, mas eu não sei se eu posso chamar isso de injusto. Historicamente, se você for olhar, você vai realmente perceber que não seria tão injusto. Se justiça é equilíbrio, falta muito para chegar nesse equilíbrio. Exatamente. A gente tem dado muita palestra, a gente tem conversado com bastante gente, falado em palestras sobre Pantera Negra. Se vocês quiserem, a gente pode ir até vocês, é só entrar em contato. E é muito interessante que eu conversando com muitas pessoas, muita gente enxerga no Killmonger um ideal mais próximo do que elas acham como correto. Inclusive, não sei se você vai entrar nisso, mas quando você fala da questão da segregação, do Killmonger, a própria visão do T'Challa, daria para compará-los, ou seria uma comparação errada ao Luther King e ao Malcolm X? Quase. Tem muita gente dizendo assim, o T'Challa é o Martin Luther King e o Killmonger é o Malcolm X. E, na minha opinião, isso é bem errado, na verdade. O Malcolm X, até onde eu sei, nunca pregou violência extrema contra brancos, por exemplo. O Malcolm X ele pregava uma autodefesa
bem imponentemente, porque no contexto do Malcolm X ele era um cara ameaçado, pessoas afro-americanas eram assassinadas à torta direito, não mudou muito nesses tempos, mas o que ele tem em comum, se o Malcolm X tem em comum com alguém, ele tem em comum com o T'Challa, porque o Malcolm X, no começo da carreira ativista dele, ele queria um país só de negros. Ele queria uma segregação. Ele não queria a destruição de ninguém, ele só queria nós aqui, eles lá, porque junto não está dando certo. E o que acontece é que o T'Challa, quando ele encontra o pensamento do Killmonger de que o mundo está precisando mudar e você tem poder para isso, ele acende uma luz na cabeça do T'Challa e ele fala assim, tá, eu vou fazer, mas eu não vou fazer do modo destrutivo do Killmonger. Eu vou fazer através de construindo pontes. Então, a gente pode dizer que o T'Challa, ele tem um pensamento de Malcolm X no começo e ele flui para um pensamento mais unificante do Martin Luther King, que era o que o Martin Luther King que sonhava com um dia onde crianças brancas e crianças negras vão poder andar de mãos dadas nos campos da Geórgia. E uma coisa que é interessante, né? Ele entende dentro dessa visão que o final do filme mostra isso. E são duas coisas conflitantes no final do filme, ou sei lá, que se opõem nessa ideia. Ele vai até a sede da ONU, e ele faz um discurso dizendo que ele vai abrir o Wakanda pro mundo. E a galera tira o maior sarro dele. Tipo assim... Porque ninguém sabe o que é o Wakanda. Ninguém sabe o que é o Wakanda, ninguém tem a menor ideia de quem ele é, do que eles têm para oferecer. E é engraçado, porque é exatamente o que aconteceria se um rei de uma nação africana chegasse e falasse assim, humanidade, o meu povo tem muito a oferecer para vocês. O mundo nunca ia acreditar nisso. Porque até é uma expressão forte, mas essa maldita superioridade do branco, né, o de se achar superior, não só ao negro, mas no geral, né, sobretudo ali o europeu e hoje o americano. Então isso cega completamente esse tipo de proposta, né? E aí quando você percebe, né, alguns líderes que surgem, né, como o Barack Obama surgiu há pouco tempo atrás nos Estados Unidos, e ele vem para romper um pouco disso, as pessoas ficam bem desconfiadas. Ficam bem desconfortáveis, Exatamente. Porque elas não estão acostumadas a, assim, falando muito sinceramente, a enxergar pessoas negras como seres humanos, na verdade. Isso é uma herança histórica terrível. Se você quiser entender até um pouco mais, pensando numa questão de quadrinhos, vai ler Tintin no Congo. Você vai perceber nitidamente essa questão racial que é colocada na cabeça das pessoas desde o final do século XIX e o quanto isso influencia tudo no século XX até hoje, no século XXI. E o Tintin no Congo é até uma coisa interessante para conversar, porque o Tintin no Congo, ele não vai falar sobre racismo, ele vai usar racismo como linguagem, porque ele é de um contexto histórico bem problemático. É uma HQ que deu muita polêmica, tem dado muita polêmica até os dias de hoje. E é importante que a gente leia esses negócios e não promova como normalidade. A gente não pode mais normalizar racismo e esse tipo de coisa. Então se nós temos o T'Challa na ONU e a galera tirando um sarro dele, a cena seguinte é ele com a Shuri aonde? Em Oakland, né? Em Oakland. Ele vai até lá, até entre aspas, a origem dramática do problema no filme, e ele vai consertar aquilo. No final do filme, ele tá falando com uma criança, e aquela criança pode virar um Killmonger. Mas o T'Challa quer se certificar de que ela não vai. Porque o mundo tá precisando dessas crianças. O mundo precisa do que a gente tem. O mundo precisa do que todos os povos podem contribuir para o mundo. Inclusive, uma discussão que eu ouvi recentemente é se se seria realista de Wakanda evoluir tanto se fechando do mundo. E na verdade não é tão realista que um país fechado evolua. A gente precisa coexistir junto para evoluir. Isso é uma coisa que fica nítido a partir do encontro do T'Challa com o Killmonger. E é isso que o filme acaba propondo, inclusive no Guerra Infinita. Nós vemos o Wakanda recebendo, né, o Soldado Invernal
cuidando dele e oferecendo a ele coisas que provavelmente ele não teria em qualquer outro lugar. Mas ninguém liga pro Guerra Infinita. Exatamente. Nesse contexto, ninguém liga pro Guerra Infinita. Não vai ser... Mas é uma mensagem que tá ali. Né? Por mais razão. que esteja ali, os Silas não gostam, a gente vai ter um programa para brigar sobre isso aqui ainda. Uhum. Tá, mas a ideia do filme é essa. Eu, para terminar, não vejo ele como o melhor filme, mas eu o vejo como o mais relevante filme da Marvel. Com certeza. Indiscutivelmente, Com ele certeza, talvez de super-heróis ou sei lá, da história, ele é um dos filmes mais relevantes já produzidos no que diz respeito a essa discussão. E é muito legal que ele chega num momento, no meio de uma discussão macropolítica, com muito a dizer. E é de uma elegância assim que a gente não merece o Ryan Coogler ter modificado esses personagens, ter transformado o Killmonger em quem ele transformou, ter trazido o Michael B. Jordan, que o Ryan Coogler ele dirigiu o primeiro filme do Creed, dirigiu o Fruitvale Station, A Última Estação, os dois com o Michael B. Jordan. Ele trouxe o Michael B. Jordan para trazer essa dramática do homem afro-americano na conversa do Killmonger. É um filme maravilhoso para se discutir tudo isso e tem muito mais coisa para discutir. Filme bom é isso, você não consegue parar de falar sobre ele. Tanto que o nosso programa hoje estourou todos os limites de tempo, azar se você não gostou, né? O papo tá bom, daria para ficar muito mais tempo discutindo sobre isso e a gente deixa para você, né, esse convite. Assista o Pantera Negra com outro olhar, né, e use isso a favor de toda essa discussão. Estamos em tempos bem complicados no mundo, no Brasil não precisa nem falar o quanto isso está complicado. Talvez o Pantera Negra seja aí um gancho importante para você levar essa discussão para outros lugares, para outros níveis, e nós estamos à disposição, né, também para irmos até vocês e discutirmos um pouco mais sobre esse tema fantástico que é o Pantera Negra. Fica a nossa torcida, né, para o Pantera Negra levar alguns Oscars, talvez ali o de melhor filme, mas o mais importante eu acho que ele cumpriu o seu papel. Cumpriu completamente. Aí o Geek História fica por aqui. Muito obrigado, Silas, por ter participado com a gente. É só a primeira, né, a segunda aparição do Silas aqui no programa. Teremos muito mais. Compartilhe o vídeo, curta, marque pessoas, use esse vídeo para discutir isso na sala de aula, na sua empresa, com a sua família, porque essa é a nossa ideia, contribuir com você. Galera, muito obrigado, até a próxima semana que vem. Valeu, fui ou fomos! Tchau, tchau!